E os demais, então, podem abrir comigo suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler esse texto que tem algumas parábolas, e lembrando aqui que parábolas não são histórias no sentido de eventos que aconteceram, mas são ilustrações do que Jesus ou alguém que usa a parábola quer ensinar. E como já disse em outras ocasiões, geralmente a parábola tem uma ideia principal a ser passada, às vezes até mais do que uma. Mas o segredo de uma parábola não está em cada palavra, em cada frase ou em cada parágrafo. Ele está na compreensão da parábola e no seu desfecho final. E é por isso que é importante também ler o contexto da parábola, porque a parábola é contada. E é por isso que eu desafio você a ler comigo Lucas capítulo 15, inicialmente os 2 primeiros versículos, e depois a gente se transporta para o versículo 11. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Veja bem a quem então se dirige a parábola. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja como é importante esse quadro de fundo, para agora a gente entender por que as parábolas serão contadas. Aí vamos ao versículo 11. Tendo contado então a primeira e a segunda parábola, primeiro da ovelha perdida e segundo da dracma perdida, agora no versículo 11 Jesus continua. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm tão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham
um anel no dedo dele e as sandálias dos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Perigoso essa palavra hoje, né? Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho, preste atenção a partir de agora, estava no campo. Quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja que há três personagens importantes nesta parábola: o pai, o filho mais velho e o filho mais moço. Na minha Bíblia, por exemplo, o título está, para esta parábola, a parábola do filho perdido. Aqui não se fala do pai, não se fala do irmão mais velho. Mas dentro desta provocação que eu faço logo no começo dos versículos iniciais, onde Jesus então está falando com publicanos e pecadores, e ele é criticado, inclusive, por eles, quando eles dizem que Jesus recebia pecadores e comia com ele. A pergunta é, para a finalidade da instrução que Jesus nos quer dar com essa parábola, para quem devemos olhar mais? Eu vou deixar você passar a pergunta e tentar responder ela no final. Meus irmãos, qual é a relação da obra de Cristo com a obra do Espírito Santo? E esse assunto nós abordamos na semana passada. Qual o sentido da obra de Cristo quando a gente relaciona essa obra, por exemplo, com as palavras avivamento ou renovação espiritual? A sensação que eu às vezes tenho, pensando na obra de Cristo e como ela se dá na vida de cada um de nós, que é pela obra do Espírito Santo, é que, de uma outra maneira, muitos ainda imaginam um ministério do Espírito meio que a parte da obra de Cristo, ou paralela à obra de Cristo. Então, quando se fala em avivamento, geralmente a ideia que se tem são muitos milagres, coisas espetaculares, e a gente até deseja que isso aconteça, e Deus pode fazer essas coisas, mas às vezes a ideia de avivamento que a igreja busca ou que a gente espera, me parece que é um pouco desconectada com a obra de Cristo e quase que é um movimento do Espírito como um fim em si mesmo. Na semana passada nós vimos que o avivamento é uma obra do Evangelho de Cristo mediada pela ação do Espírito Santo. Isso é fundamental para entendermos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a expectativa que nós, igreja, temos, por exemplo, do avivamento, seja na vida pessoal de cada um de nós, seja na congregação, seja no bairro, ou seja na cidade.
O avivamento é a renovação que o Evangelho de Jesus proporciona através de um resgate dos seus benefícios. O Evangelho transforma as nossas vidas, perdoa nossos pecados e nos salva de forma gratuita. Então, renovação, ou despertamento, ou avivamento, é isso acontecer de maneira profunda na vida de cada um de nós. A renovação pelo Evangelho, então, significa primordialmente, e eu afirmei isso na semana passada, que as doutrinas do Evangelho sobre pecado e graça são realmente experimentadas, vividas, desfrutadas e não apenas conhecidas intelectualmente. Você abre um livro de doutrina ou de teologia sistemática, você abre lá o capítulo inicial, o segundo, o terceiro, e vai chegar a doutrina sobre o pecado. Você vai ler tudo aquilo ali, vai ter uma compreensão, mas daí a você se ver pecador e se ver beneficiado pela graça de Jesus, tem uma distância grande. Meus irmãos, essa renovação gerada pelo Evangelho também envolve, e eu falei isso na semana passada, conversão de crentes nominais. Crentes que convivem conosco, mas que têm o título e não são de verdade pessoas que creem e, claro, não são pessoas que praticam. É até perigoso falar em crente nominal quando a gente redescobre a graça de Deus e sabe que é somente pela graça que a gente é salvo. Mas tem pessoas que convivem entre nós que não necessariamente experimentaram da graça de Deus em suas vidas. Talvez até imaginam que sim. Seguidamente, eu demonstro uma certa preocupação com a situação dos nossos filhos. Ok, eu me converti e tive essa experiência com 12, 13 anos de idade. Cheguei a viver numa família de uma certa tradição religiosa, mas longe de uma prática religiosa. Então eu vi o que era o mundo, a nossa vida era do mundo, era uma vida de pecado, uma vida de ignorância e de cegueira, levada por ídolos desse tempo. Quando o Evangelho se apresentou a mim, eu vi o amor de Deus, eu nunca vou esquecer aquele dia, eu tive consciência de quem eu era, um pecador, rebelde, contumaz. E eu vi o quanto Deus me amou naquele dia. Então eu tive um pequeno contraste entre o que eu tinha vivido antes e agora a minha vida enquanto cristão, numa nova família. Porque todos, graças a Deus, foram salvos na nossa casa. Mas às vezes, os nossos filhos que já nascem em lares cristãos, estabilizados, há que se ter muito cuidado para a gente fazer o nosso trabalho enquanto pais, por exemplo, de apresentar a eles o Evangelho de Jesus, não como uma coisa acessória, porque os nossos filhos, nascendo em nossos lares cristãos, eles são pecadores. E só há um caminho para a salvação chamado Jesus, e Jesus é uma pessoa que quer morar no coração de cada um de nós. E então, o que às vezes precisa ser observado é que os nossos filhos nos acompanham. Eles não sabem como era a nossa vida antes de Jesus, mas eles já nascem num lar estabilizado, às vezes moralmente estável. Uma família de boa educação, de bons princípios, mas não necessariamente eles têm uma experiência de conhecer o seu pecado e se agarrar na cruz de Jesus. E os anos vão passando, e daqui a pouco eles vão nos acompanhando, mas eles talvez podem não ter tido a experiência do novo nascimento. Por isso eu disse na semana passada assim, que o poder do Espírito Santo agindo nos corações e fazendo claro nos corações o que é o Evangelho, pode fazer com que crentes nominais saiam do nominalismo e tenham experiência viva com Jesus. Mas atenção, a ação do Espírito Santo vai além disso, de lidar com crentes nominais, crentes que, digamos assim, têm um título de pessoas que servem a Jesus. E essa ação do Espírito também vai ser importante
na vida do crente comprometido. Queria que você prestasse muita atenção nisso. Porque eles precisam que o Espírito Santo plante o Evangelho nos seus corações para que eles experimentem o amor e o poder de Jesus. Isso se encaixa perfeitamente com o que Cristo afirmou no Evangelho de João sobre a obra do Espírito Santo. O que Jesus disse sobre o Espírito Santo? Que o Espírito Santo glorificaria Jesus porque vai receber de Jesus o que é de Jesus e vai anunciar a nós. Veja então que o papel do Espírito Santo, quando alguém vai ser salvo, é compartilhar a obra de Jesus na vida dessa pessoa e reavivar essa obra, a consciência dessa obra, a realidade dessa obra, depois que essa pessoa já é cristã. Veja que frase importante essa de Jesus. O Espírito Santo vai me glorificar. Por que ele vai me glorificar? Porque ele vai receber do que é meu e vai anunciar. Então, avivamento que não glorifica Jesus, que não retoma o Evangelho de Jesus, que não recupera os benefícios da cruz de Cristo, que avivamento é? Por isso que é comum em avivamentos as pessoas dizerem tem que haver quebrantamento, tem que haver arrependimento, tem que haver choro. Porque quando há avivamento com choro, significa que o choro se deve ao fato de que Deus mostrou como nós somos pequenos, pecadores. E ao mesmo tempo mostrou como Deus ainda assim nos ama por meio de Jesus e nos perdoa os pecados. Por isso a tarefa do Espírito Santo em nosso tempo é revelar o significado da pessoa e da obra de Jesus de tal maneira, meu irmão, minha irmã, que a beleza e a importância da pessoa e da obra de Jesus fiquem claras à nossa mente, mas também ao nosso coração. É por isso que a carta de Paulo aos Efésios espera que os cristãos que já sabem que Deus os ama, que já conhecem essa verdade, o texto diz no capítulo 1, tenham os olhos do coração iluminados, para que eles possam compreender a profundidade, a largura, a altura, o comprimento do amor de Deus. Isso não é só ler um livro a respeito do tema, mas é ser visitado pela luz do Evangelho, pela pessoa do Espírito Santo, para que eu compreenda e experimente essa realidade. A oração de Paulo em Efésios mostra que os cristãos podem esperar sim. Talvez por isso a gente ora também. Que o Espírito Santo continue renovando em nossa vida o poder, o amor, a alegria, na medida em que a gente vai passando de uma mera crença no que Jesus fez para uma experiência viva do que Ele é. Queridos, isso é extremamente importante. Isso acontece porque é possível e até comum que alguém seja batizado, membro ativo de igreja, aceite todas as doutrinas bíblicas, conheça elas de cor, mas ainda assim não seja convertido de fato. O ministério de avivamento do Espírito Santo sublinha a conversão dos corações, a renovação espiritual, não somente para aqueles que estão fora do nosso arraial, mas também para os que estão dentro. Alguns têm que se converter da descrença prática, visível, do ateísmo diário, que às vezes nos sobrevém pela ansiedade que conduz nossas vidas. Achamos que Deus não cuida em nada de nós e vivemos ansiosamente preocupados como se nós fôssemos os garantidores de nossa vida. Jesus diz, que fé pequena. Outros precisam enxergar para a surpresa própria, porque se tivessem visto antes, não estariam assim, para a surpresa própria, que nunca se converteram de verdade, e ainda aqueles que precisam perceber sua estagnação e as consequências disso, porque a gente vai ficando com a consciência cauterizada. Meus irmãos,
O avivamento é necessário, ou despertamento, não pense em coisas grandes no sentido geográfico ou espacial. Porque a religião, e entenda aqui religião como obedeço, portanto sou aceito, faço bem, então Deus me ama, sou uma pessoa de boa conduta, então logo Deus vê valor em mim. A religião, que é isso que eu descrevi, é diferente do Evangelho porque o Evangelho diz que eu sou aceito por Deus por meio de Cristo, logo, consequentemente, assim, portanto, depois eu obedeço. Eu não obedeço para ser aceito, porque eu fui aceito, eu obedeço. Mas atenção, a religião é uma falsificação bem feita do Evangelho. Embora os dois sistemas sejam bem diferentes em termos de motivos e propósitos, na superfície eles são gêmeos. Duas pessoas que baseiam a vida, cada uma em um desses sistemas, talvez se sentem lado a lado na igreja. E até não tenham percebido um no outro que os seus sistemas são diferentes, porque a superfície é igual. Ambas pessoas, ambos cristãos que sentam lado a lado, se esforçam por obedecer à lei de Deus, se esforçam por orar, por contribuir de forma generosa e até por ser bons familiares, marido, esposa. No entanto, fazem isso por motivações radicalmente diferentes, com um espírito diferente, resultando em um tipo de caráter interior também muito diferente. Uma das pessoas, essa religiosa que eu acabei de mencionar, talvez nem seja salva. Até mesmo a pessoa que age impulsionada pelo Evangelho, naturalmente vai flutuar rumo à religião como se ela não percebesse, se ela não for desafiada e renovada pelo Evangelho, ela tende a entrar no sistema religioso mesmo tendo experimentado no começo a experiência do Evangelho. E eu vou explicar isso. No culto passado, nós tratamos da necessidade da renovação pelo Evangelho. Hoje eu queria lidar aqui com a natureza dessa renovação. O que acontece conosco? Que tipo de transformação? O que o Evangelho faz que transforma de verdade as pessoas de uma congregação? Sim, porque hoje há quem pense que essa transformação não é possível. Como as verdades teológicas próprias do Evangelho podem ser formuladas de modo que produzam uma nova motivação orientada pelo Espírito e centrada em Cristo. Mas antes disso, importante distinguir aqui 3 palavras: religião, ausência de religião e Evangelho. De modo geral, os cristãos identificam 2 maneiras principais em que o ser humano responde a Deus. Ou a gente segue a Ele e faz a vontade dEle, ou a gente rejeita Ele e faz o que bem entende. 2 maneiras de responder a Deus. Em última análise, isso é verdade, mas existem, melhor dizendo, talvez 3 maneiras. E dentro, então, da maneira de rejeitar a Deus, nós podemos desdobrar essa maneira em 2. Explico. Rejeitamos a Deus quando rejeitamos sua lei e vivemos como queremos, que é a situação dos ímpios de forma geral. Mas também rejeitamos a Deus quando abraçamos e acatamos a sua lei para sermos salvos por ela. Isso é fundamental.
Rejeitamos a Deus quando abraçamos e acolhemos a sua lei para sermos salvos pela obediência à lei. O problema é que as pessoas deste último grupo que rejeitam o evangelho em favor do moralismo, faça para você ser aceito, seja uma pessoa correta e Deus então vai te amar, parecem estar tentando fazer a vontade de Deus e nem sempre então elas têm consciência de que elas estão tentando um auto-salvamento. E com isso, rejeitando o evangelho, a dádiva de Cristo, justiça perfeita por nós na cruz. Portanto, não há duas maneiras de responder a Deus, há três: religião, ausência de religião e evangelho. Ausência de religião ou irreligião, como alguns preferem usar, é esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, desprezando Ele completamente. Geralmente o ímpio, o pagão, se encontra nesse caso. Já a religião ou moralismo é esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, criando uma justiça moral e então apresentando essa justiça a Deus num esforço de mostrar algo que Deus nos deve. Isso é fundamental. Você está lembrando agora do filho mais velho? Que fica indignado com o perdão para com o filho mais novo. Há quantos anos estou contigo e eu não ganhei nada? O que ele estava querendo dizer? Tu me deve. Para ele tu deu o cordeiro. E o Evangelho? O Evangelho em nada diz respeito a uma justiça que a gente desenvolve ou entrega a Deus para Ele ser o nosso devedor. O Evangelho significa Deus desenvolvendo e nos oferecendo justiça pelos méritos de Jesus. O Evangelho é diferente, então, da religião, quanto da ausência de religião, tanto do moralismo quanto do relativismo. Não me entenda mal. É claro que a palavra religião não tem só um sentido negativo. Por exemplo, falar em religião cristã é possível. Mas o Novo Testamento usa dois termos para religião ou religioso, tresqueia ou desidaimonia, que Lucas e Paulo usam apenas no sentido negativo. Isso é interessante. Em Atos 25, 19, Atos 26, 5 e Colossenses 2, 18. Estão lá as palavras. O sentido é negativo sobre a religião. Tiago também usa essa expressão, primeiramente de uma forma positiva, no capítulo 1, versículo 27, como uma coisa positiva, mas ele no versículo 26 usa de forma negativa. O livro de Hebreus tem vários termos parecidos com religião ou religioso, que também relacionam esse termo às nossas ações, para a gente obter salvação, ou seja, uma espécie de justiça baseada nas obras. Além disso, algumas pessoas contrastam religião com relacionamento. Escute bem isso agora. Como dizendo assim, religião é uma coisa morta. A gente não tem uma religião, a gente crê em Jesus. Né? A gente ouve muito isso. Cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Mas tem gente que usa essa afirmação para dizer que o cristianismo requer apenas um relacionamento de amor íntimo com Deus e não obediência. Não santidade de vida, não vida em comunidade, não disciplina. Dietrich Bonhoeffer chama isso, e ele que foi o responsável por esse nome, graça barata. O amor de um Deus não santo, que não exigiu uma expiação cara para nos reconciliar e cujo amor, portanto, não requer nem causa mudança de vida. Queridos, mas o Evangelho é diferente de graça barata, mas também de religião. Esse tema não é periférico.
A gente pode não perceber, mas nas parábolas aqui do capítulo 15, ele é o tema. E ele percorre a Bíblia toda. Quando Deus salva os israelitas da escravidão do Egito, primeiro Deus tira o povo de lá e depois dá uma lei para esse povo obedecer. A obediência à lei é resultado da libertação e escolha de Israel como nação. E não o motivo. Não foi a obediência de Israel que capacitou-os a serem povo de Deus. Ao fazer uma aliança com Israel, Deus adverte de que ainda é possível que eles tenham um coração incircunciso. Aliás, várias são as passagens no Antigo Testamento, na lei, em que Deus, depois de dar para eles uma lei, diz: o coração de vocês ainda está duro, ainda não está convertido, é incircunciso. Mesmo que eles estejam ali obedecendo a lei, observando os ritos cultuais, guardando o sábado. Foi necessário que o Novo Testamento explicasse então a verdadeira circuncisão, que não é a do prepúcio, mas é a do coração. E aí o texto citado no culto passado, Filipenses 3:3, que acho que é importantíssimo nesse tópico. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus aonde? No Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. Queridos, este aqui é o sentido de muitos dos escritos de Paulo, que olhando para o judaísmo percebeu que com toda a dedicação moral das regras e do culto, ainda assim o coração do israelita não tinha sido quebrantado, não tinha sido convertido. E por quê? Porque confiava exatamente na forma externa da lei, nos ritos, na observância dos decretos, confiava na sua justiça. E aí Paulo vai dizer que é impossível que alguém seja justo para se auto-salvar. E é por isso que então Paulo diz aqui, em vez de confiarmos na carne. Paulo afirma que o circunciso de coração não se apoia no cumprimento da lei para ter confiança diante de Deus. Ele sabe, ele se deu conta que é pecador. Ele já não pode esconder a sua realidade, como agora há pouco lemos o Salmo 139. Ele sabe que Deus não está preocupado com a aparência, que Deus vê o coração, então ele se deu conta de que ele não pode fazer nada para isso, e ele então é receptáculo. Paulo então explica 3 maneiras que se pode viver conforme o Antigo Testamento. Primeira, a gente ser literalmente incircunciso. Os pagãos, os infiéis, esses nem praticavam a circuncisão, não estavam na lei de Moisés, na lei de Abraão. Os pagãos de forma geral. Segundo grupo, circuncisos apenas na carne. Eram os filhos de Abraão, mas que sofreram a circuncisão externa do prepúcio. Mas aos circuncisos de coração. Terceiro grupo. Esses sim, submissos à lei de Deus, mas em resposta à graça salvadora, e não submissos à lei de Deus para serem aceitos. No Novo Testamento, essas 3 maneiras também aparecem. De Romanos, capítulo 1 a 4, temos uma aula a respeito do tópico. Começando, por exemplo, em Romanos 1, 18 a 32, Paulo mostra que os gentios, pagãos e imorais estão perdidos, distantes diante de Deus. Já em Romanos 2, Paulo agora, de maneira que contraria a forma comum de pensar, afirma que os judeus morais, os judeus corretos, os judeus que se dedicavam a cumprir a lei, esses judeus que criam na Bíblia, eles estão perdidos. Veja Romanos capítulo 3, versículo 9.
Então, Paulo começa primeiro com os gentios, depois ele migra para os judeus que cumprem a lei e diz que igualmente não tem solução para eles e justifica. Temos nós alguma vantagem? E ele está falando agora como um judeu. De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso é muito importante que você compreenda. O judaísmo não tinha vantagem no que tange a salvação de um pagão. Você está percebendo aqui na parábola do filho pródigo, ou do irmão mais velho, ou do pai amoroso, que a discussão é com os fariseus, os escribas? Que estavam questionando que um pecador comia na mesa com Jesus. A última parte dessa afirmação aqui, queridos, ela é chocante. Porque Paulo conclui que milhares de homens e mulheres que obedeciam a Bíblia e criam em toda ela com diligência, não buscavam a Deus de verdade. Eu vou chegar lá. Mesmo sendo religiosos. Esse é o tema da religião. O motivo é que se você busca retidão com Deus por meio de sua moral ou de sua observância religiosa, você não está buscando Deus para ser salvo, está buscando Deus como um meio de se salvar. Você está querendo reconhecimento pelo que faz. Você está construindo um caminho que você acha legítimo e suficiente para ser salvo. Isso é religião. Está usando Deus como um meio de obter a própria salvação. No restante do livro de Romanos, Paulo vai explicar aí sim o que é o Evangelho. Significa buscarmos a Deus por meio de Cristo para sermos salvos somente pela graça e somente pela fé. Queridos, isso é um tripé fundamental para você conseguir se situar, para então procurar entender o que é o Evangelho. Do começo ao fim dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, essas três maneiras de responder a Deus, religião, ausência de religião ou Evangelho, vão aparecer nos encontros de Jesus com as pessoas. Fosse no caso de um fariseu ou um cobrador de impostos, em Lucas 18, um fariseu ou uma mulher sem honra, em Lucas 7, uma multidão respeitável e um homem endemoniado, em Marcos 5. Se vocês olharem esses textos com essa lente que eu trouxe agora, vocês vão perceber que o debate é esse. Em todas as situações, a pessoa menos religiosa, menos moral, conecta-se mais profundamente a Jesus. Mesmo em João 13, João 4, em que temos um contraste semelhante entre um fariseu e uma samaritana imoral, a mulher recebe o Evangelho com alegria, enquanto Nicodemos, o fariseu, vai para casa para pensar. Temos aqui a versão do Novo Testamento daquilo que observamos nas páginas anteriores da Bíblia. Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. As fracas para envergonhar as fortes, para mostrar que a salvação dele é um presente gratuito. É muito mais fácil ir do Evangelho para a religião do que percorrer o caminho contrário. Uma das percepções fundamentais de Martinho Lutero a respeito deste assunto é que a religião está presente por natureza no coração humano. E é por isso que igreja, associação religiosa como um todo, é lugar próprio de hipocrisia. Isso não precisa ensinar. A gente, por natureza, já tem isso.
Ele dizia que a religião está presente por natureza no ser humano. Mesmo as pessoas que dizem ser sem religião, extraem o seu senso de dignidade e aceitação vivendo de acordo com o seu próprio conjunto de valores. Elas têm algum conjunto de valores que elas entendem que tem um caráter divino, transcendente, de valor absoluto para a sua vida. Pode ser uma pedra, pode ser um pensador filosófico. A verdade é que até mesmo pessoas aparentemente sem religião, na verdade, são bem religiosas. Só que essa devoção se dirige para outra entidade, que elas imaginam não existir. E os efeitos da religião das obras persistem com tanta teimosia no coração que os cristãos que creem no Evangelho, em determinado nível, continuarão voltando para a religião. É como se fosse uma zona de conforto. Eles têm uma experiência com o Evangelho, se dão conta do seu pecado, se submetem à cruz de Jesus e são gratos por isso, mas no decorrer dos dias ou dos anos vão se acomodando em comportamento moral. E começam a barganhar, e começam já a se relacionar com Deus e com os demais, em cima do que elas alcançaram, fizeram ou mudaram. Os efeitos da religião das obras, então, persistem com teimosia no coração, e tamanha teimosia que os cristãos que creem no Evangelho, então, vão se voltar para a religião, agindo nos níveis mais profundos, como se fossem salvos. E aí o ponto importante, por suas obras. Eles confessam que é pela fé, mas o que eles sentem e como eles agem e como eles leem as coisas na prática é como se eles estivessem garantindo a sua dignidade. Tem um autor chamado Richard Lovelace que diz assim: em nossos dias, apenas uma fração de cristãos professos está se apropriando da obra justificadora de Cristo na vida deles. Muitos têm um compromisso teórico com essa doutrina, mas no dia a dia se apoiam na santificação, naquilo que fazem, na sua justiça própria para receber a aceitação. Extraindo a segurança de serem aceitos por Deus da sua sinceridade. Eu sou sincero, Deus sabe. Até quando a gente fala isso tem que ter muito cuidado. Davi chega a dizer: Senhor, Tu me sonda e me conhece, me absolve do que eu não conheço, daquilo que me é oculto, mas a própria sinceridade hoje tem que ser olhada com um certo cuidado, quando a gente afirma a certeza sobre ela. Então eles extraem a segurança de serem aceitos junto a Deus porque eles são sinceros. Porque nós somos sinceros. Da experiência passada de conversão que eles tiveram foi muito forte, contundente, muito bonita. Do desempenho religioso recente, envolvidos com causas sociais, envolvidos com o casamento, com os filhos. Pessoas, em pouco número, ele diz aqui, têm conhecimento suficiente para iniciar cada dia, apoiadas na plataforma de Lutero, que disse: você é aceito, olhando adiante com fé, apossando-se de toda a justiça extraordinária de Cristo como a única base de aceitação e descansando no tipo de confiança que produz, aí sim, santificação verdadeira. À medida que a fé se demonstra, então, em amor e gratidão. Ele conclui: muito do que interpretamos hoje como falta de santificação nos membros da igreja é, na verdade, resultado da perda de fundamentação prática na justificação. Lembra de Babel, quando quiseram construir aquela grande torre? Os cristãos que não têm mais certeza de ser amados e aceitos por Deus em Cristo, a não ser por suas realizações espirituais, são, de modo inconsciente, pessoas inseguras. A gente nunca sabe se fez o suficiente, não sabe como é que Deus está olhando para nós nessa semana. A gente começa, nessa semana não fiz devocional com a minha família. Essa semana eu ofendi alguém no trânsito, essa semana
não abrir a Bíblia, e a gente vai murchando. Começa a se ausentar dos encontros, começa a não querer estar com outros irmãos, porque começa a achar que a sua fé está lá embaixo. A insegurança dessas pessoas se revela no quê? Em orgulho, na defesa de sua própria retidão ou numa crítica defensiva em relação aos demais. E esse autor então conclui: esses cristãos acabam detestando outros estilos culturais e outras raças para então sustentarem a sua própria segurança e descarregarem a raiva reprimida. Pense um pouquinho. Meus irmãos, ao transmitirmos a mensagem do Evangelho, não podemos apenas levar os ouvintes a distinguir entre obedecer e não obedecer a Deus. Precisamos deixar clara a distinção entre obedecer a Deus como meio de autossalvação e obedecer a Deus como gratidão pela salvação que nos foi dada gratuitamente. Temos de distinguir entre religião moralista em geral e cristianismo a partir do Evangelho, a boa nova. Porque do contrário, as pessoas ao nosso derredor não nos entenderão. Quantas vezes eu já ouvi: pastor, eu tenho que arrumar primeiro a minha vida para depois começar a participar lá com o Senhor da sua comunidade. O que ele está dizendo? Enquanto eu não fizer o suficiente moralmente falando para Deus, eu não sou digno de estar numa comunidade com outros cristãos. É uma autossalvação, uma justiça pelas obras. A maneira mais eficiente de conquistar os ouvidos do público pós-moderno, sim, do público de hoje, de confrontar cristãos nominais, de acordar crentes adormecidos, e quem de nós não adormece aqui e acolá, e até de encantar e estimular crentes comprometidos, tudo ao mesmo tempo, é pregar o Evangelho como uma terceira alternativa para reaproximar o homem de Deus. Mas uma forma distinta da religião ou da ausência dela, como se dá no paganismo. Por quê? Porque o único modo de exercermos um ministério que, de fato, experimenta transformação na vida das pessoas é pregar o Evangelho para desconstruir o legalismo e o relativismo. E vejam como então esses três grupos nos apontam para dois problemas principais do nosso tempo. Primeiro, o relativismo, tudo é certo, paz e amor, tudo é amor, não temos clareza em nada, então a palavra de ordem é tolerância, aceitação, ecumenidade. Mas um outro problema muito próprio nosso de igrejas conservadoras é legalismo. Em primeiro lugar, muitos que se dizem cristãos, talvez possam concluir que o são nominalmente. Quem sabe eles são, conforme a parábola que acabamos de ler, os irmãos mais velhos. Muitos anos se passaram, eles não se aprofundaram numa vida devasta no sentido social. Eles continuam na cabeça deles como o pai. Eles são internos. Eles são do grupo. E neste caso, mostrar a eles essa diferença. Em segundo lugar, muitos cristãos genuínos são um tanto irmãos mais velhos. Eles se revoltam, eles são mecânicos, são soberbos, são inseguros. E mostrar a estes, que bebem também de algumas características do irmão mais velho, a distinção, para que experimentem o Evangelho. E em terceiro lugar, a maioria da sociedade pós-moderna foi criada em igrejas muito religiosas. Nosso país é isso, gente.
ou eles conviveram com algum tipo de religião, o desconhecimento hoje é muito menor do que já foi no passado. Mas se você perguntar se eles conhecem o Evangelho como favor imerecido, a boa nova, nos dada gratuitamente pela fé somente, eles não conhecem. A maioria dos não crentes de hoje rejeita esses frutos venenosos da religião. Estão ali os escribas e fariseus, preocupados que Jesus está andando, comendo com pecadores. Eles estão naquela cena de propósito. Eu não sei se você percebeu que no final de cada parábola, o tema do arrependimento ele vem à tona. Se você olha a primeira parábola da ovelha perdida, ele diz assim: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É óbvio que a ironia está aqui. Esses justos não existem, esses justos apenas se entendem justos, mas não se deram conta de que também são extraviados. Você lembra de outra ocasião em que Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, somente os doentes? Alguém pode pensar: nossa, turma então está liberada. Não, faltou a consciência de que todos somos pecadores, que só o Evangelho é salvação e que a religião, embora pareça piedosa, pareça oferecer justiça, ela não faz isso. Por isso, muitos não cristãos, por que não dizer pagãos, ou que conviveram com algum familiar cristão, eles têm essa ideia muito presente a respeito de nós, que é a hipocrisia. Porque a gente nem sempre dá e nem sempre é motivado ao fazer, ao ser bom, pelos melhores motivos. Se convidamos essas pessoas a seguirem a Cristo, mesmo que usemos fórmulas bíblicas como aceite a Jesus e você vai fazer parte da família dele, elas estarão entendendo, estarem sendo convidadas a se aproximar de Deus de forma moralista, meio na ideia do irmão mais velho. A não ser que mostremos a elas de forma clara que elas confundiram o Evangelho e que não estamos falando de religião, essas pessoas não darão ouvidos ao Evangelho verdadeiro. Alguns hoje acham que não é frutífero repetir graça, 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 dar lugar de destaque à palavra graça em nossos sermões. Eles dizem assim: claro que o farisaísmo e o moralismo não são os nossos problemas. Nosso problema é a licenciosidade, o antinomismo, ser contra a norma, a moral. As pessoas não têm senso de certo e errado. É redundante ficar falando de graça à sociedade de nosso tempo. Tem muita gente que pensa assim. Eu não acredito que isso seja verdade. Primeiramente, a não ser que apontemos para as boas novas da graça, as pessoas nem mesmo aguentarão ouvir a má notícia de que são pecadores condenados. Se não há esperança, cauterizemos nossa consciência, fechemos nossos ouvidos e que ninguém nos fale que estamos mortos em delitos e pecados. Em segundo lugar, a não ser que critiquemos o moralismo, muitos sem religião não entenderão a diferença entre moralismo e o que o Evangelho oferece. Queridos, o entendimento profundo do Evangelho é o antídoto contra a licenciosidade ou libertinagem, como Judas nos traz no Novo Testamento. Mas o entendimento profundo do Evangelho também é contra o antinomismo, essa ideia de que a gente se ama e não tem caminho moral para seguir.
No final das contas, o legalismo e o relativismo nas igrejas não são apenas igualmente errados. Dois extremos complicados de nosso tempo. Mas, na verdade, eles são a mesma coisa, se você pensar. Nada mais são do que estratégias diferentes de autossalvação conquistada por esforço humano. Não importa se uma igreja local é frouxa na doutrina e fecha os olhos ao pecado, ou se ela é marcada por repreensão e rigidez, faltará a ela o poder que ela promete. O único modo de exercermos um ministério que de fato vê a transformação na vida das pessoas, que produz alegria, poder e avivamento sem autoritarismo, é pregar o Evangelho para desconstruir tanto o legalismo quanto o relativismo. E vai ficar mais claro agora. É típico das pessoas incentivar a honestidade mais ou menos assim. Se você mentir, você vai se encrencar com Deus, vai se dar mal com Ele e vai se dar mal com as pessoas. Ou a gente dá um outro motivo. Se você mentir, vai ficar como essas pessoas terríveis que costumam mentir. Mas você é melhor do que elas. Você é melhor do que isso. Quais são as motivações apresentadas aqui para essa pessoa não mentir? As pessoas estão sendo chamadas a mudar de comportamento por medo de serem castigadas, você vai se encrencar, ou por orgulho. Porque senão ela vai parecer um mentiroso. Você não quer ser igual a um, né? Preste atenção. Tanto o medo da punição quanto o orgulho são centrados no eu. Porque a motivação básica é, para se dar bem, seja honesto. Essa abordagem exerce pressão sobre a vontade e desperta mais egoísmo ainda, para forçar a pessoa a coibir os seus erros, a escondê-los. Chamamos isso de mudança de comportamento pelo moralismo. Porque o argumento básico é o seguinte: force-se a mudar e você se salvará. Os cristãos que aprendem a se comportar de modo moralista, com o intuito de não serem castigados ou para conquistar respeito ou salvação, estão aprendendo a ser morais em benefício próprio. Claro que, em se tratando de padrões comportamentais, podem estar realizando atos de muito sacrifício. Talvez estejam sacrificando tempo, dinheiro, muito mais até para ajudar o pobre, amar a família ou ser fiéis a Deus. Entretanto, num nível mais profundo, estão se comprometendo e se comportando para serem abençoados por Deus e para se verem como pessoas virtuosas e caridosas. Meus irmãos, o Keller, por exemplo, a respeito deste tópico, diz bem assim: essas pessoas não amam a Deus, não amam a Deus por quem Ele é. Não lhe obedecem simplesmente por sua grandeza e por tudo que Ele lhes fez e faz por intermédio de Cristo. Ao contrário, utilizam-se de Deus para conseguirem o que desejam. Querem respostas da oração, boa saúde, prosperidade, querem ser salvos também na vida futura. Assim, fazer o bem, não por amor a Deus ou pela bondade em si, mas em benefício delas mesmas, não é fazer o bem. Seu comportamento é modificado, escute bem isso, pelo poder do interesse próprio. Por isso que o Novo Testamento faz a pergunta sobre
o que é uma boa obra. Esse tópico foi o que levou os reformadores a perceberem o que a nossa mão põe, ou onde ela encosta, cuidado. O ser humano é especialista em barganhar com Deus. Todos nós. Pois essa compreensão é que ajudou Lutero a perceber que não há nada em nós que possa contribuir, ao contrário, nós só prejudicamos se mesclamos a obra de Deus, que é somente dele, com nossas obras. E aí, fazendo uso das palavras de Paulo em Efésios 2, somos salvos somente pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus. Despertar o egocentrismo com o objetivo de levar alguém a fazer a coisa certa não chegará ao âmago da autoestima e da autoabsorção, que é o problema vital do nosso coração. Consequentemente, não trata a causa principal do comportamento que estamos querendo mudar, por exemplo, a mentira. A mudança de comportamento pelo moralismo simplesmente manipula e alavanca o egoísmo radical, mas não desafia ele. Pode alimentá-lo. Tenta usar esse egoísmo contra si mesmo ao apelar para o medo ou para o orgulho. Embora isso possa, sim, evidentemente, obter algum resultado em conter o coração egocêntrico, não fará nada para transformá-lo. Na verdade, essa atitude apenas confirma que quem manda em nossa vida é o nosso egoísmo. Cada vez que eu, sem poder lutar contra ele, realimento ele com táticas de controle. A mudança de comportamento pelo moralismo, pela religião, dobra a pessoa, forçando-a a um padrão diferente, porque ela terá medo das consequências. Dobra, ao invés de fundir a pessoa para que se ajuste a uma nova forma. Isso não funciona. Se tentarmos dobrar um pedaço de metal sem antes amolecer o metal com o calor, ele vai voltar à posição original. É por isso que as pessoas que tentam mudar por meio do comportamento moralista caem repetidamente nos mesmos pecados que achavam que eram incapazes de praticar. Elas não conseguem acreditar que fraudaram, ou mentiram, ou adulteraram, ou ficaram tão consumidas pela raiva que explodiram. É que, na verdade, não lidaram com a raiz de todos os males. Espantadas consigo mesmas, reagem. Eu não fui criado assim, como fui ter essa reação? Fomos sim. Pois o comportamento moralista, mesmo num ambiente profundamente religioso, continua nutrindo, e aqui uma frase de C.S. Lewis em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, continua nutrindo o comportamento moralista, aspas, a implacável, incansável e nada amistosa concentração no eu. E o Lewis diz que é a marca do inferno. A implacável, incansável e nada amistosa concentração no eu, que é a marca do inferno. Essa é a razão principal pela qual as pessoas fraudam, mentem ou descumprem promessas. Isso também explica porque as igrejas estão infestadas de fofoca e brigas. Escondido debaixo daquilo que parece altruísmo, existe um elevado e nutrido egocentrismo. O que foi ressaltado por formas moralistas de ministério está marcado por doses generosas de santidade hipócrita, crítica e despeito.
Completando essa ilustração, se tentarmos dobrar o metal sem o efeito do calor, é possível que o metal se quebre. Após anos de opressão sobre comportamento moralista ou debaixo dele, muitas pessoas abandonaram a fé. Reclamando estarem exaustos, alegando que não conseguem manter o ritmo. Mas o Evangelho da graça de Deus, meu irmão, minha irmã, não força o coração para que se encaixe em um novo molde. A graça derrete o coração e refaz ele em um novo formato. O Evangelho pode produzir novo amor, alegria e gratidão, novas inclinações do coração que vão destruir o egoísmo e o orgulho. Sem esse calor do Evangelho, sem esse movimento do Espírito Santo, sem essa experiência com a pessoa de Jesus mediada pelo poder do Espírito Santo, sem amor, alegria e gratidão resultantes desse Evangelho de graça, as pessoas não vão aguentar a pressão. Pressionar a vontade pode mudar o comportamento por breve tempo. Mas a insegurança, o medo e o egoísmo vão continuar. E é por isso, e aqui concluo, que quando a gente está falando de despertamento espiritual, e eu fiquei muito feliz com a abertura do último culto, porque acabamos lendo um texto que veio exatamente na direção do tópico abordado, sem que nós tivéssemos conversado. A ação do Espírito Santo hoje, de que mais necessitamos, é essa que denuncia a nossa incapacidade, que nos desvende, que nos mostre em nossa pequenez, em nossa maldade, em nossa hipocrisia. Eu sei que isso é doloroso, eu sei que isso é pesado, eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é invasivo. Mas que graça é essa? E que custo alto a obra de Jesus teve, se não fosse grande o nosso problema. Se bastasse que nós todos nesse lugar pegássemos o sermão da montanha e começássemos a imitar cada atitude de Jesus, Jesus não teria morrido numa cruz. Ele não teria tomado sobre si as nossas dores e o juízo de Deus Pai. Ele nos ensinaria apenas a reformularmos nossos comportamentos. Talvez nos mostrando as vantagens do bem que a gente faz. E quem sabe nós acharíamos, como muitos hoje acham, a filosofia cristã um bom caminho. Como eu já ouvi. Eu gostaria de uma igreja cristã, pastor, para criar os meus filhos. Eu até era tranquilo, mas eu queria um lugar seguro e saudável para eles. Isso é muito pouco. O que nós, comunidade cristã, podemos fazer é muito pouco perto do que Jesus veio fazer. Meus irmãos, esse aqui é o tema mais importante do Evangelho. Este assunto aqui é o motivo dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Sem a gente acertar essa base de que é por graça e tão somente pela fé nos méritos de Cristo que eu posso começar a caminhar,
e que devo continuar caminhando. Ou a gente vai cansar e desistir no caminho, ou pensar em desistir. Ou a gente vai fortalecer o nosso egocentrismo, só que agora ao abrigo da religião. Isso é perverso. E é por isso que nessas parábolas aqui, Jesus nos mostra o rosto, o sentimento, o coração dos fariseus. E tenta com as parábolas nos trazer um pouquinho de lucidez para a gente não ser, embora a gente seja. Hoje, nós somos esses fariseus aqui. Não é o judaísmo é uma parte do que chamamos religião. A religião é uma coisa própria do nosso coração, que tenta do seu jeito, confiando em si mesmo, traçar um caminho que traga mais vantagem para mim e para você. A conversão é radical. O Evangelho vem e cruza a nossa vida para dizer: não é como vocês querem, não sabem nem para onde vocês vão. Apenas neguem-se a si mesmos, tomem a cruz e me sigam. Queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Veja, estamos lidando com o tema renovação, avivamento, despertamento espiritual, que pode se dar no âmbito individual, coletivo, mais próximo, ou mais global. Mas o lugar para onde o Espírito Santo vai olhar e vai tentar chegar é o meu coração e é o seu coração, não é outro. Você pode abri-lo, você pode acolher, ou você pode insistir pelo caminho da religião. Você já é bom o suficiente. Você não é tão ruim assim. Ah, mas tem gente bem pior do que eu, pastor. O que você está dizendo? Que você tem a solução, você tem o caminho. Ou você tem a resposta. Pai, nessa noite, assim como o salmista, para onde fugiremos da tua presença? Onde nos esconderemos da tua luz? Se observares iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Nem a palavra me chegou à boca e tu já a conheces toda. Tu estás na frente, tu estás atrás, tu estás de um lado, tu estás do outro. Para onde me ausentarei do teu Espírito e onde fugirei da tua face? Pai, nessa noite, sonda os nossos corações. Examina-nos, Senhor. E nos ajuda. Nos ajuda, porque somente por meio da tua luz nós temos diagnóstico confiável. Como nas mãos do oleiro, quebra a nossa vida e faz ela de novo. Porque a vaidade do nosso coração, Senhor,
Por que a arrogância? Por que a altivez? Na noite de hoje, nós pedimos Tua misericórdia e Teu perdão. E que nos ajudes e que nos dês a mão, aliás, a mão sempre estendida, para caminharmos com o Senhor, atrás do Senhor, junto com o Senhor. Abençoa o meu irmão aqui, minha irmã, esse pai, essa mãe, esse jovem, cada criança nesse lugar, e não nos deixa fugir a Teu Evangelho, não nos deixa construir com as nossas criatividades caminhos próprios, se não acolhermos o caminho que o Senhor fez para cada um de nós, o próprio Filho, nos levando para junto do nosso Deus e Pai. Abençoa as nossas casas, Senhor. Nossas famílias, abençoa o marido e a esposa. E vem nutrir nossas esperanças